tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13 de julho, iniciaremos a nossa nona aula de português falando sobre a acentuação das paroxítonas. A ideia não é fazer com que você decore a regrinha para essa acentuação, mas sim fazer com que você perceba a entonação da sílaba quando ela vem acentuada. Para iniciarmos, preciso que você faça a leitura da tirinha da página 56. Após a leitura da historinha, da tirinha, quero que em seu caderno você reconte em poucas palavras a experiência espacial vivida por Calvin na tirinha. Seja breve, mas dê a informação completa. Não esqueça de especificar no caderno o cabeçalho com o nome da escola, data, dia, mês e ano e, na sequência, atividade do livro de português, página 56. E aí, comece especificando letra A e a resposta. Pula a linha, letra B e a sua resposta. A letra B quer que você compare estas palavras: está, galáxia e alienígenas. Qual é a sílaba tônica de cada uma delas? Você pode pegar o seu marca-texto e grifar aqui para a professora. Lembrando que sílaba tônica é a sílaba na palavra que pronunciamos com maior intensidade, né? E toda palavra que vem acentuada, ela já nos indica qual é a sílaba tônica. A professora chegou a falar sobre isso com vocês ainda em nossas aulas presenciais. C. Qual dessas palavras tem a sílaba tônica posicionada na penúltima sílaba? Ela é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona? Vocês também já estudaram esse conceito da gramática no ano passado, mas vamos relembrar agora. Veja só. Lembrem-se que as palavras, elas são formadas por quantidades variadas de sílabas. Vai depender da palavra para termos uma sílaba, duas, três ou mais. Veja aqui, por exemplo, na palavra esta, nós temos duas sílabas, a sílaba es e a sílaba tá. Para identificarmos a posição da sílaba tônica, nós sempre iremos avaliar da última sílaba para a primeira, certo? Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Então, para classificarmos a sílaba como tônica, oxítona, paroxítona ou proparoxítona, após a identificação da sua sílaba tônica, precisamos avaliar a sílaba sempre do final para o início. Aqui na palavra esta, nós temos duas sílabas. Então, nós temos a sílaba tá, ela é a última sílaba, certo, crianças? A sílaba es, ela seria a penúltima sílaba. Então, se avaliarmos aqui na palavra está, a sílaba tônica, ela está na última posição. Quando a sílaba tônica se encontra na última posição, nós dizemos que ela é uma oxítona, ok? Então, quando a palavra tônica, a sílaba tônica da palavra é a última, ela é uma oxítona. Agora, aqui na palavra galáxia, nós temos três sílabas, a última sílaba dessa palavra é a sílaba cia, ok? Galáxia. Muito bem, então a última sílaba é a sílaba cia. Ela não é a sílaba tônica porque ela não está acentuada. A sílaba acentuada é a sílaba lá. Então, a sílaba tônica da palavra galáxia é a sílaba lá. E ela está na penúltima posição, porque a última é a galáxia. E a sílaba H, ela se encontra na antepenúltima posição.
Então, quando a sílaba tônica ela está na penúltima posição, nós dizemos que ela é uma palavra paroxítona. Aqui na palavra alienígena, alienígenas. Quantas sílabas essa palavra tem? Mas precisamos identificar qual é a posição da sílaba tônica. Lembrando que toda vez que a palavra vem acentuada, nós já sabemos qual é a sílaba tônica. No caso, aqui é o ni. Então, a última sílaba da palavra é a sílaba nax. Alienígenas. Nas não é a sílaba tônica. A penúltima sílaba é a sílaba G. Ela também não é a sílaba tônica. Então, agora, nós vamos identificar que a sílaba tônica da palavra alienígenas é a sílaba ni. Então, em qual posição ela se encontra? Última, penúltima ou antepenúltima? Todas as palavras, todas as sílabas que são as antepenúltimas nas palavras, nós chamamos de proparoxítona. Então, é importante, crianças, que vocês entendam que nas palavras, as posições das sílabas tônicas, elas sempre vão ocupar 3 lugares. Ou é o último, ou é o penúltimo, ou é o antepenúltimo. E diante da sua colocação na palavra, nós vamos classificá-la. A última sílaba sempre vai ser oxítona. Penúltima sílaba, paroxítona. E antepenúltima, proparoxítona. A classificação das palavras, elas sempre são feitas da última sílaba para as anteriores. Sempre, crianças. Não temos como classificar apenas 3 posições de uma palavra se iniciarmos da primeira sílaba, porque cada palavra tem uma quantidade de sílabas diferentes. Por isso que a classificação é feita sempre da última palavra para as anteriores. E só é possível classificar 3 posições. Última sílaba, oxítona. Penúltima sílaba da palavra, paroxítona. Antepenúltima sílaba da palavra, proparoxítona. Saibam, crianças, que nem todas as palavras que são paroxítonas, assim como a palavra galáxia, por ser a sílaba tônica a penúltima, elas vão ser acentuadas. O importante é que quando façamos uma leitura, consigamos identificar a tonalidade alta da sílaba ao ser pronunciada. Em sala de aula, a professora ensinou a vocês a colocar a mão sobre o peito, sobre o seu tórax, e você vai conseguir identificar que quando você pronuncia uma palavra, a sua sílaba tônica, o seu tórax, ele eleva, porque nós precisamos de mais força para pronunciar essa sílaba. Aqui na página vocês estão vendo alguns exemplos de palavras paroxítonas, porque a sua sílaba tônica está na penúltima posição, com as finalizações. Então, toda vez que a penúltima sílaba for finalizada em L, I, N, U, R, X, T, S, AN, ON, EA, EO, IA, IE, IO, UA, UI ou UO, elas são seguidas ou não de um S, elas vão ser paroxítonas. Certo, crianças? Então, vejam só aqui algumas escritas, né? As palavras escritas com essa finalização, para que vocês percebam que elas vão ser oxítonas, certo? E isso, esses usos em palavras que são finalizadas desse estilo, elas serão palavras paroxítona, pois a sua sílaba tônica vai ser a penúltima. Então, aqui, olha, ágil termina com L. Revólveres termina com es, né? Tórax, finalizado em X. Sótão, ão. Álbum, Túneis, eis.
Fábio, io. Para treinarmos um pouquinho, crianças, quero que vocês retirem do material de apoio a folha de número 4. Vocês vão utilizá-la para colar essas informações que estão aqui, tá? Elas são destacáveis. Destaque cada palavrinha com muito cuidado. E aí vamos utilizar essas informações para preencher a página 57. Vamos lá? Mundo de paroxítonas. Vamos preencher os quadros abaixo de acordo com o que se pede. 1. Leia as características de paroxítonas na folha 4, a que eu pedi para retirassem do material de apoio, e vamos encaixar as molduras aqui abaixo. Depois, vamos organizar as palavras de acordo com as regras. Então, aqui, primeiramente, eu quero que vocês peguem as informações das terminações. Então, terminam em. Lá no material de apoio, vocês têm 3 fichinhas. Terminam em eu, ia e io. Coloquem aqui. Depois terminam em L, N e R. Coloquem aqui na segunda posição ou na primeira. Vocês aqui sabem a posição que vocês vão colocar da informação das terminações. A última não são palavras acentuadas. Depois que nós especificarmos as terminações das palavras, nós vamos ler as palavras que nós temos na fichinha e encaixar cada fichinha conforme a finalização indicada. Aqui, por exemplo, se a professora colocar a especificação terminadas em L, N ou R, eu vou ter que pegar todas as palavras que finalizem com L, N ou R e colá-las aqui. Se aqui nesse último eu colocar as terminações em ão, i e u, eu vou colá-las aqui. E aqui são todas as outras palavras que sobrarem. Para cada coluna, vocês têm 4 palavras para colar. Então, leiam com atenção as finalizações conforme a indicação e colhe as 4 palavras em um dos espaços. Boa aula e atenção, crianças! Prosseguiremos no próximo vídeo.